Olá, seja todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Helena Santos, é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje eu quero abordar com vocês um assunto muito importante, substrato. Mas antes disso, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, deixar o seu like. É muito importante para nós. Substrato. Substrato é qualquer material que eu utilizo para fazer um plantio, um transplantio ou uma semeadura. O que vai diferenciar um substrato do outro seria sua composição, seja ela estrutural, seja ela mineral ou organomineral. Vamos dizer o que significa cada um desses termos. Estrutural seria a composição que eu estou utilizando a nível material. A percentagem que eu estou usando. Se eu estiver usando esterco, terra, palha de arroz carbonizada, bagacilho de cana, material de decomposição, seja ele de origem vegetal ou animal. Essa seria a parte estrutural. Utiliza também bastante serragem, tá? Ela decomposta, tá? Da origem orgânica, né? Eu já acabei dizendo que seria uma composição de material, uma decomposição, melhor dizendo, de origem vegetal ou animal, né? Restos de culturas, palhas, poda de grama, ou resíduos animais, que pode vir da cama de coelhos, de frango, a cama de gado, né? De cocheira, também é um ótimo material para estar utilizando para fabricar substrato. A origem mineral, a gente entra com os elementos químicos, que qualquer substrato ele tem que ter uma composição, mesmo que seja pequena, de adubos químicos, que estão lá neles, né? O NPK, que é o mais conhecido, e os demais. O NPK, para quem não sabe, o N é o nitrogênio, o P é o fósforo e o K é o potássio. Mas é bom lembrar que para as plantas desenvolver bem, você precisa utilizar de 13 a 17 elementos químicos na sua base nutricional. Mas é muito conhecido o NPK devido à planta exigir ele em grande proporção, em grande quantidade. Vou dizer para você esses 3 elementos, a função de cada um. O nitrogênio normalmente é responsável pela parte verde das plantas. É através do nitrogênio que a planta desenvolve a parte da fotossíntese. O P, que é o fósforo, ele é responsável pela parte de enraizamento. Então, em cultivo, principalmente de estaquia, o fósforo é muito importante. Ter uma composição melhor nesse substrato que você esteja utilizando. E o potássio, ele é mais responsável pela estrutura e também a produção de frutos e flores, ok? A questão de fórmulas, né, de adubo, existe muitas no mercado, por exemplo, 4-14-8, 10-30-16, super simples, super triplo, sulfato de amônia, 25-20, 20-0-20, 26-20, e assim existe um monte de composições. Normalmente, para plantio e produção de mudas, em geral, você vai estar sempre usando 4-14-8, 10-30-16, entre outras formulações nessa base, aonde existe menor quantidade de nitrogênio, que é o N,
uma maior quantidade de P, que é o fósforo, e mediano o potássio. Isso está relacionado ao que eu falei com vocês antes, porque o fósforo ele é responsável pela parte de enraizamento das plantas. Então, existe no substrato, principalmente para a produção de mudas, um substrato tem que conter uma proporção maior de fósforo, para que essas estaquia ou muda se desenvolva melhor a parte radicular, o seu sistema de raiz, ok? Sobre a questão das misturas da composição estrutural, existem vários materiais que pode ser feito um substrato. Seja ele palha de arroz carbonizado, bagacilho de cana, cama de frango, resíduo de cocheira, de gado de confinamento, material de decomposição, humus de minhoca. Então, existe um grande número de material que pode ser utilizado para essa mistura. Vai depender da proporção de cada material que esteja usado para esse substrato ser de qualidade ou não, ou para qualquer tipo de planta que você esteja produzindo. Por exemplo, eu estou mostrando aqui para vocês, eu fiz uma mistura aqui, que normalmente as minhas mudas eu faço a mistura. Deixa eu pegar aqui para vocês com essa colherzinha. Eu gosto muito de usar a colher de pedreiro em vez daquela pazinha, que ela resiste melhor. Aqui eu fiz uma mistura. Aqui eu tenho esterco de gado decomposto, mais de confinamento. Por que tem que ser de confinamento? Porque quando o gado está em cocheira, melhor, está em pastagem, há muito problema com sementes, principalmente de braquiária. E aí vai todo para o seu substrato e vai germinar e vai dar um problema danado para você estar tirando essas plantinhas do meio das suas mudas. Agora, quando o gado é confinado, não há nenhum problema nisso. Aqui eu utilizei também serragem decomposta, tá? Que eu utilizo, normalmente na camas dos coelhos, dos porquinhos. Eu não sei se eu comentei com vocês antes, Aqui na chácara é um projeto recente que eu estou começando, mas a minha intenção aqui é trabalhar sempre utilizando tudo. Seria um trabalho direto, autossustentável, onde nada se perde, tudo se transforma. A cama dos bichinhos vem para o substrato vai para a horta, o resto das culturas vai para alimentar eles, e fazendo esse círculo de se aproveitar tudo, de preservação, de produzir junto, não estragando nada na natureza. Mas não é esse o caso que a gente está conversando, Eu também eu usei aqui grama. Quando se faz a poda de grama, ela vem uma grama pura, aquela poda de cima, se não tem semente. E ela é ótima para fazer uma decomposição e utilizar para preparar o substrato. Então, vamos usar aqui. Eu usei uma parte de terra, mais ou menos 30% de terra, e 70%, um pouquinho menos, eu utilizei aqui a parte de material fibroso, que seria esterco, serragem e palha, poda de grama. E eu disse para vocês um pouquinho menos que 70%, porque eu usei 3% de adubo mineral. Eu utilizei aqui o 10-30-16. Se você for usar por exemplo, o 4-14-8, você vai dobrar a quantidade. Por que disso? Quando eu falo numa formulação, é a quantidade de cada elemento que contém.
4, 14 e 8. Eu tenho 4 de N, 14 de fósforo e 8 de potássio. 10, 30 e 16. Eu tenho 10 de N, 30 de fósforo e 16 de potássio. Isso quer dizer essa formulação. É bom sempre lembrar que esse material, se você for utilizar, você fazer a mistura, é sempre usar material que esteja já decomposto, nunca em estado de fermentação. Esse tempo demora de 45 a 60 dias para decompor, certo? Se você for utilizar substrato comprado no mercado, existem muitas marcas, desde aquela de alta qualidade, o mediano e uns que não tem muita qualidade. Vai depender do tipo de muda que você vai produzir. Por exemplo, se você vai trabalhar com mudas de hortaliça, melhor dizendo, olerícolas, você tem que trabalhar um substrato melhor, com mais fibra. Hoje tem um substrato aí com palha de arroz carbonizado e farelo de coco, que é muito bom. Eu acho que é da empresa Carolina, se eu não me engano, tá? Não estou divulgando a marca não, mas é um material que eu conheço e é muito bom. E também tem a Bioprant. Eles têm várias formulações de substrato, entre eles tem um ótimo para a produção de mudas de hortaliça. E para mudas de ornamental também, eles têm um substrato próprio para isso. É um material, são duas empresas que têm um controle de sanidade muito bom, fitossanitário, né? Não tem problema com pragas, doenças, né? Problemas de fungos, que é muito complicado, e nem problema com plantas daninhas. Mas tem outras empresas que são muito bons também no mercado, tá? Tem umas que são mais utilizadas para cobertura de grama, outras mais utilizadas para hortas, e cada um no seu determinado local. Para a produção de mudas, você tem que escolher o que você tem que observar sempre. Qual o tipo de muda que eu vou produzir? Qual a família? É semente ou é estaquia? Para você escolher o substrato apropriado. Tem tipo de planta que gosta de um substrato que contém mais argila, que seja mais argiloso. Mas a maioria prefere solos mais leve, que contenha mais areia, mais material fibroso do que compactado. Mas tem culturas que gostam dele argilosos também, tá bem? Argilosos, viu, gente? Me perdoa aí. Hoje eu tô com uma dicção maravilhosa, tá? Então, hora de você, tá? Eu quero produzir muda. Primeira coisa que você tem que observar, se lembra, para você construir uma casa, você tem que estar muito atento à estrutura, né? À fundação, porque é ali que vai dar a sustentabilidade da sua casa. E quando você vai fazer um jardim, vai produzir muda, ou vai que seja qualquer outro tipo de cultura, você tem que estar muito atento ao tipo de solo, o tipo de substrato que você esteja utilizando. Outra coisa que eu não falei aqui, no caso da compra do substrato, você não precisa ter essa preocupação, que seria o pH, que ele já vem com um pH apropriado. No caso da sua mistura, é bom você fazer uma análise desse material, porque esse substrato não pode ser ácido, ele tem que estar entre 5,8 e 6,8, que é um equilíbrio ótimo de pH para estar produzindo tanto mudas ou como desenvolvendo o material ou cultura, seja jardim, seja fruticultura, horticultura, todos os ramos, que a maioria das culturas se integra nessa faixa de 5,8 a 6,8. É um material, é um tipo de pH ideal para que as plantas consigam absorver bem os nutrientes, ok? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma vocês.
E qualquer coisa vocês podem estar me perguntando. Terei o maior prazer de estar respondendo todos. Volto a convidar a você, a pedir a você para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho lá, para quando a gente postar vídeo chegar até você. E até o próximo.